Muito bem, turma, boa tarde. Estamos para começar aqui mais uma aula nossa, em que nós estamos estudando os termos, né, que compõem a oração. Quando eu digo alguma coisa usando o verbo, eu digo que isso que eu disse foi no... Quando eu digo algo usando o verbo, eu digo que isso que eu falei foi dito como uma oração, né? Então, nós estamos estudando aqui os termos da oração, sujeito, predicado, complemento nominal, complemento verbal, e eu estou trabalhando com vocês esses elementos, sempre pensando a leitura, pensando mais como isso é útil para eu decodificar um texto do que nas classificações que as gramáticas apresentam, tá? Entendendo as nossas aulas, entendendo a maneira como nós estamos trabalhando, vocês vão poder, de acordo com o interesse de vocês, e eu desejo que vocês tenham sonhos, nesse período nosso de tanta gente morrendo, tanta gente adoecendo, espero que com a família de vocês não tenha ocorrido, mas ao redor da minha família está ocorrendo e é muito triste ver. Eu espero que vocês continuem com a chama, né, acesa do sonho, queimando aí, aquecendo, de alcançar alguma coisa através do estudo. Vocês podem alcançar através do trabalho, mas trabalho e estudo são duas coisas que estão ali coladas, né? Então, quando vocês forem estudar para um concurso, para uma prova militar, para trabalhar na prefeitura, no estado, fazer um Enem, enfim, vocês vão ver como é que o que vocês estão estudando agora é cobrado nas provas, vão pegar os melhores livros, as melhores gramáticas que vocês estiverem, essa aqui é uma boa, Celso Cunha e Lindley Sintra, tá? Vão estudar de acordo com o que é cobrado naquelas provas ali que vocês vão fazer. É assim que a gente estuda para passar numa prova, tá? Por enquanto, eu estou querendo que vocês compreendam os conceitos, coloquem esse conceito na cabeça de vocês como modelo para analisar as orações. E aí vão para o texto e vão ver como é que vocês associam o modelo da gramática que estamos aprendendo com o que aparece nos textos. É isso que nós estamos estudando. Então, eu preparei uma apresentaçãozinha aqui para o encontro de hoje. Eu já vou dividir a janela com vocês, para a gente ir com muita tranquilidade, muita calma, aprendendo mais sobre esses termos, mas hoje uma perspectiva realmente focada na leitura, tá? Então, gente, aí, olha, a minha expectativa é sempre que vocês estejam, né, acompanhando a aula com o caderno, organizando o que é o básico do nosso estudo aqui. Então, eu criei esse título aí, vocês estão vendo, né, a apresentação, está conseguindo acompanhar aí direitinho, né? Alguém, por favor, responda aí no site. Vocês estão fazendo uma atividade de produção textual e uma colega aí de turma está dizendo que seria interessante o que acontece com a senhora White, né? Depois da decepção imensa, o que acontece com essa mãe que quase reencontra o filho, né? Seria uma proposta a mais. Para o ano que vem eu proponho isso também. Enfim, vocês estão vendo aí a Para mim, ela apresentação, né? morreu. Para mim, o último pedido do marido foi que ela morresse. Ele... Ave Maria, eu acho que eu vou gostar de ler esse texto, mas cruel. É um conto de horror, mistério e crueldade, né? É a hora de dar a liberdade aí à criação, viu? Aí, tomara que o seu conto esclareça porque o cara desejou uma coisa tão cruel com a esposa, né? A gente pensa que é um casal super mas feliz. o meu eu fiz sobre o acidente que o Herbert ficou irreconhecível. Eu fiz Sim, sobre isso. sim, sim, entendi. Mas a gente pode pensar que aquele casal é super feliz, super bem, mas na verdade não é, né? Não, já valeu, de você me dizer isso, já valeu, que é uma forma de ler. Ler para recriar. Ler para fazer uma recepção criativa do texto e dar uma resposta criativa a ele. Esse que é o barato, tá? E isso a mesma coisa com um filme, a mesma coisa, sei lá, se é possível mesmo, com a novela que queira, tá? Então aqui, olha, eu espero que vocês anotem aí os títulos das nossas aulas, né? E as informações básicas dela, para ficar na mente de vocês ao anotar, e também para vocês um dia consultar, se for o caso, tá? Então, o nome dessa aula é o Design Textual da Clareza. 2 pontos, acessibilidade do texto, período a período. Então, eu vou trabalhar com vocês isso aqui a partir de um único texto que eu retirei do site Só Notícia Boa. É o texto que noticia, que conta aí como é que esse rapaz aqui chamado Tenório desenvolveu um aplicativo e tal,
e a importância desse aplicativo, o valor dele. Os demais textos que estão representados aqui por esses ícones, vocês olham o material, leem, em caso de dúvida, me procura, tem o CA para a gente ler, mas o espaço do tempo suficiente é só para trabalhar a primeira parte do nosso material lá, certo? A segunda é como se fosse uma repetição com exercício. Então, entendendo a primeira, vocês vão entender a segunda tranquilamente. Então, design, vocês anotem aí, design para nós é o mesmo que solução. É o que eu vou conceituando aqui, design, tá? Então, por exemplo, quando o site sonoticiaboa.com queria criar uma comunicação visual, ele foi lá e criou esse balãozinho de história em quadrinho aqui, criou essas letras e esse modo de representar a palavra notícia boa, com o B aqui estendido, com o C estendido aqui, conforme eu estou apontando para vocês no slide. Isso é um design. Então, anotem, por favor, que o que é para ficar na cabeça de vocês, de basicão, de tudo que a gente está estudando, é que o design textual da clareza é sujeito, verbo e as outras informações. Se vocês escreverem assim, sempre, sujeito, verbo e as outras informações, o seu texto vai ser claro. E quando você for ler, você vai procurar sobre o que está falando o sujeito. Qual é o verbo desse sujeito? É esse aqui. E o que mais que está sendo dito sobre esse sujeito? Se você for capaz de fazer isso, você estará nessa segunda parte aqui do nome da nossa aula. A acessibilidade do período, do texto, período a período. Então, o texto ele é organizado em parágrafos. Cada bloco de informação que tem um recuozinho e tal é o parágrafo. A gente vai mostrar já já. Eu estou aqui resumindo a aula para a gente poder entrar nela. Cada bloco de informação do meu texto é o parágrafo. Recuo, abre espaço em branco, ali é um parágrafo que desenvolve um certo tópico, um certo tema, uma certa ideia. E essa ideia é desenvolvida em trechos, que são os períodos. Cada informação que você apresenta e coloca um ponto. Tá? Nós vamos ver agora. Agora, esses períodos eles podem estar sujeito, verbo e complementos, mas pode isso também ser modificado, que é o que a gente vai estudar na aula de hoje, e é assim que a língua funciona. Aí eu peguei a palavra acessibilidade porque um outro aplicativo que vocês podem conhecer ao ver a segunda parte da aula, quem não viu ainda, que já está postado faz tempo, é um aplicativo sobre acessibilidade para cadeirantes e tal, papapá, certo? E esse outro design aqui é um design da NASA, que quem ganhou foi um brasileiro, para ter uma representação de uma missão espacial aí, de vários países e tal. Então, é bem legal esse material, vejam lá depois todinho. Eu vou trabalhar a primeira parte com vocês. Então, adentrando aqui, o objetivo é que vocês consigam, se não conseguiram ainda, perceber a relação. O que é sintaxe? Sintaxe é o mesmo que relação, tá? É a relação sujeito-predicado na organização dos períodos como um fator de clareza. Toda vez que você escrever os contos que eu vou ler de vocês, o parágrafo argumentativo mais à frente que eu vou pedir que vocês façam, toda a produção textual de vocês, é preciso que eu identifique com tranquilidade, com facilidade, a relação sujeito-predicado, sobre o que está falando e o que está dizendo sobre isso que está abordando. Tá? Eu não estou tratando com vocês de oração sem sujeito, mas vale também construir a oração sem sujeito, não teria problema. Vocês podem estudar sozinhos a oração sem sujeito. Na minha abordagem, por causa do programa do IF, é sempre sujeito em relação a um verbo e tem um predicado. Sempre assim, tá? Compreender a escolha da ordem direta ou inversa. Você pode ter diretamente sujeito, verbo e os complementos. Ou você pode ter o verbo, o sujeito e os complementos, ou os complementos, o verbo e o sujeito. Qual é o sentido disso em cada texto? Nós vamos ver na aula de hoje exemplos para mais ainda vocês aprenderem a ler, certo? Eu vou lançar umas perguntas aí, tomara que vocês consigam matar as charadas. Então, compreender isso, ordem direta e ordem inversa. Nessa gramática aqui, que vocês mais espertos do que eu certamente sabem como encontrar na internet, vocês podem encontrar na internet e estudar isso mais ainda, aprofundar, certo? Nova Gramática do Português Contemporâneo, Celso Cunha e Lindley Sintra, tá? Vale a pena. Agora, o que a gente vai estudar? A sintaxe, né, a relação do sujeito e predicado, a noção de ordem direta e inversa, as implicações para a leitura, quando eu leio nessa ordem invertida aqui.
qual o sentido disso? O que isso implica para a minha leitura? Tá? E ter a noção do acessibilidade e design que eu já apresentei aqui para vocês, né? O acesso para pessoas que têm dificuldade de locomoção e tal, e design como solução, no caso visual, ou para nós aqui textual. Então, turma, eu estou apontando o alvo aqui para vocês acertar. Como é que chama esse tipo de íconezinho, hein? Quem lembra como é que chama? Eu esqueci. Tem um nomezinho para esse tipo de ícone. Vamos lá. Já fiz a introdução, já falei dos objetivos, já eu faço uma revisão das aulas anteriores para a gente poder estudar organização dos períodos, sujeito e predicado, a ordem inversa e direta e as implicações para a leitura. E no final eu faço uma revisão, certo? Então vamos lá, turma. Nós estamos estudando tudo que está aqui à esquerda. Eu acho que é para a esquerda de vocês também, né? Está aqui, processos de categorização. Nós estamos estudando algumas categorias gramaticais. O sujeito, aquilo sobre o que eu falo, que se relaciona diretamente com o verbo, que combina com o verbo concordando, né? Se o sujeito é plural, as meninas estão assistindo às aulas. Então, se o sujeito é feminino, está no plural, então estão também vai estar no plural, porque é o verbo, né? E o predicado como aquilo que eu falo sobre o sujeito, as informações que eu apresento sobre o sujeito. Isso nós já estamos estudando faz muitas semanas, né? Também há nomes que exigem um complemento, são os complementos nominais. Existem verbos lá no predicado que exigem um complemento, né? São os complementos verbais. Nós estudamos agente da passiva, nós estudamos o complemento nominal, nós estudamos adjunto adverbial. Agora eu quero que vocês entendam que tudo isso fazendo parte, né, do predicado, esses complementos como termos integrantes do predicado, o adjunto adverbial como sendo um termo acessório, o aposto fazendo parte ali do predicado, tudo isso pode ser organizado de vários modos no texto, e vocês estão vendo isso nas análises que vocês estão fazendo, várias formas de organizar de acordo com o que eu quero dizer. É isso que é para ficar na cabeça de vocês, que eu estou aqui retomando e, ao mesmo tempo, introduzindo a aula de hoje. É isso que é para ficar bem claro na mente de vocês. O foco da nossa aula hoje é a relação entre sujeito e predicado na organização dos períodos. Vamos direto para o texto para aprender, certo? Então, os nomes, eles podem dar as características, pode dar as circunstâncias, a intensidade, pode ser a negação, que são os advérbios, né? Pode caracterizar os substantivos ou pode ser simplesmente o nome das coisas, né? E os verbos, eles são aquelas palavras que dão para nós a ideia de do que se está dizendo, se está na primeira pessoa, quem fala, segunda pessoa ou terceira pessoa. Isso tudo a gente já estudou, por isso que eu estou só passando, certo? E o sujeito predicado é essa relação circular aqui. Eu digo algo sobre alguma coisa. O predicado é o que eu digo sobre o sujeito. É sempre isso. É alguma coisa sobre o que eu falo e é o que eu falo sobre alguma coisa. Claro que o conceito gramatical é diferente. Esse é o conceito didático para nós entendermos, para nós lermos melhor, certo? Então, na gramática, vocês vão ler. O sujeito é o termo principal da oração que pratica ou sofre o que o verbo lá expressa, concordando com o verbo em pessoa e em número. Pronto, eu estou destrinchando essa noção, dizendo assim, é aquilo sobre o que eu falo, certo? O foco da aula são as relações sintáticas e o uso da vírgula, no estilo direto, no estilo indireto, e a relação entre esses termos e os diferentes sentidos do texto. Quem, por acaso, fica meio voado nessa aula, eu recomendo fortemente que olhe as aulas anteriores, estude aqueles tópicos lá, reforçando a aula com outros vídeos, com outras leituras, a essa aula vai ficar muito clara. Mas, pelo que a gente vai estudar aqui, vocês vão ver que vai dar para entender. Olha só, vamos lá, vamos para o desenvolvimento, parte 1. A parte 2 de exercício de leitura vocês farão sós, certo? Então, identifique aí o sujeito e o predicado nesses fragmentos, essa tarefa aí, certo? Se a gente tivesse em sala, ia ser em dupla que eu ia pedir para fazer. Vamos ver essa boa notícia aqui.
Brasileiro, olha o título. Brasileiro é um dos 35 melhores inventores jovens do mundo. Olha que interessante, né? Um brasileiro é o único latino-americano escolhido pelo MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, como um dos 35 melhores inventores com menos de 35 anos do mundo. E eu tenho 38, não inventei nada ainda. Ronaldo Tenório, um jovem empreendedor digital de 30 anos, criou em 2002 o HandTalk, um aplicativo que traduz mensagens em português para Libras, a linguagem dos sinais. Tenório criou um aplicativo que permite que pessoas surdas levem um intérprete de linguagem gestual para qualquer lugar, escreveu a jornalista Julia Sklar na revista Meet Review, que fez a apresentação dos 35 jovens. Vocês já têm condições totais, pelo que a gente estudou, de identificar os sujeitos aí nesses parágrafos. São parágrafos curtíssimos, de apenas um período. O período é a parte que se encerra aqui por um ponto, e o parágrafo é esse bloco que poderia ter mais de um período, mas aqui só tem um período. Quando forem escrever as redações de vocês argumentativas, é preciso que tenha mais de um período lá, nunca só um. Mas aqui é uma notícia, foi escrita assim, certo? Vocês conseguem identificar os sujeitos? Qual é a parte de cada um desses parágrafos que se relaciona aí, nesses parágrafos de um período, que se relaciona com o verbo diretamente? Vocês conseguem? Olha aqui, eu destaquei para vocês para ficar mais fácil. Um brasileiro, aí tudo que vem depois aqui é isso tudo aqui. Isso aqui tudo é o predicado, certo? Ronaldo Tenório, aí olhe, entre o sujeito e o verbo foi colocado uma informação. Aqui está o verbo desse sujeito. Então, essa informação vai ficar entre vírgulas, certo? Porque é um erro para a escrita você separar o sujeito do predicado. Você não está separando o sujeito do predicado aí, você está apenas acrescentando uma informação. E lembrem daquela aula que a gente teve? Essa informação que está acrescentada aqui é um aposto. A gente já estudou isso, já teve a aula, que é um termo, é um pedaço da minha oração que vem para acrescentar informação sobre um nome, para ampliar o nome, para dar um dado a mais. E eu posso trocar o nome pelo aposto que dá no mesmo, gramaticalmente. Concordam que eu poderia dizer, está tudo certo gramaticalmente, um jovem empreendedor digital de 30 anos criou, poderia dizer. Então é um aposto aí, é o teste para descobrir se é aposto mesmo, certo? Então Ronaldo Tenório criou. Está aí o sujeito claramente, certo? Aqui, novamente, olha, Tenório criou um aplicativo. Então, eu tenho o sujeito, um exemplo bem simplesinho que é para a gente entender. Aqui eu tenho o predicado. Criou um aplicativo que permite tal e tal, certo? Aqui, depois dessa vírgula, eu vou começar outra relação sujeito-predicado. E é aqui que a gente vai centrar a atenção para a gente poder entender direitinho a noção de ordem direta e ordem inversa. Olha, escreveu. O que foi que ela escreveu? Ela escreveu o que está entre aspas. Isso aqui é o objeto de escrever. É o que foi escrito. Escreveu a jornalista Julia Sklar. Julia Sklar aqui é quem pratica a ação de escrever. Então, Julia Sklar aqui é o sujeito. E o predicado é escreveu na revista Meet Review, que fez a apresentação dos 35 jovens. Compreendem? Eu pergunto para vocês, qual é a diferença desse sujeito número 1 aqui, para esse sujeito número 2, para esse sujeito aqui, número 3, em relação a esse sujeito número 4? Essas construções aqui têm uma diferença. Qual é ela? Hein? Qual é ela aí? Em destaque, bem direitinho. Vocês percebem que aqui eu tenho a ordem direta. Sujeito, verbo e complemento. Então, ordem direta. Ordem, vou considerar também, direta.
E mesmo eu colocando um aposto aqui, eu tenho o sujeito e tenho o verbo e seus complementos. Aqui eu tenho ordem direta também, olha. Tenório criou. Ordem direta, que é quando você tem sujeito, verbo e complementos. Está claro isso para vocês? Está tranquilo? Tudo claro, turma? Agora eu pulo do gato, que é o que a nossa aula quer que fique na cabeça de vocês. Olha o pulo do gato. Escreveu a jornalista Júlia Sklar. A jornalista é o sujeito, vem depois. Júlia Sklar. E ela escreveu nessa revista, que fez a apresentação dos 35 jovens escolhidos. Então, minha pergunta como exercício de leitura para vocês é assim: qual é o efeito que esse texto dá para nós leitores, quando coloca primeiro o verbo, depois a revista, ou depois a jornalista, quem fez a ação de escrever, e por último a revista, nessa parte aí? Qual é o sentido disso? Qual é o objetivo disso? O que é que isso gera para nós, leitores? Então, eu vou dar uma explicação de leitura. Olha, nossa aula é sobre organização do período, e o período é verbo, ou melhor, sujeito, verbo, complemento do verbo, adjuntos adverbiais e tal, certo? Então, a organização disso, o uso de vírgula e a compreensão, os sentidos, a interpretação que eu posso dar. Então, eu vou interpretar esse trecho para vocês com base nesse livro aqui, que vocês são muito espertos, podem baixar da internet e ler os capítulos que interessem a vocês, e aqui esse livro foi comprado, né? Mas vocês podem buscar aí, de repente tem. Não sei se tem, de repente tem na internet. Comunicação em prosa moderna. Recomendo muito. Se não para agora, que vocês ainda estão lutando no ensino médio, terminando, mas algum dia, quando vocês entrarem na faculdade, enfim, algum momento que vocês quiserem um estudo muito interessante de como, um estudo que ensina a gente a escrever, vocês podem ver. Mas, por enquanto, vocês podem ir lá só para pesquisar o que eu vou dizer agora para vocês, que é o seguinte: você pode escrever de modo frouxo, segundo essa abordagem aqui, prosa, comunicação e prosa moderna, Otto Moacir Garcia. Como é que é a forma frouxa? É quando você escreve sujeito, verbo e complementos. Quando você coloca a informação principal e a informação subordinada. Primeiro a principal, depois a subordinada. Agora você pode escrever também de um modo tenso, quando você joga com as informações de maneira que a última que você apresenta é a mais importante que você quer que fique na cabeça do seu leitor. Então, na minha leitura, e eu vou perguntar se vocês entenderam, na minha leitura para esse trecho aqui, veja, o MIT, o Instituto Tecnológico de Massachusetts, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts é uma referência no mundo. E você tem um brasileiro que apareceu na revista do MIT, que noticia, que divulga, que comenta as coisas do MIT. Então, o fato de ter sido escrito aqui é secundário, o fato de ter sido a jornalista fulana de tal é secundário, o que é primário, o que é para ficar na mente do meu leitor é que, olha, um brasileiro saiu na revista do MIT. Entendem? Então, essa organização em estilo inverso ou indireto, e que eu quebro com a ordem de sujeito, verbo e complementos, e coloco o verbo no começo, e o que seria só um complemento, só um adjunto adverbial, que dá a circunstância em que o verbo ocorreu, né, onde foi escrito, foi nessa revista. Gramaticalmente, nem precisava estar aí. Bastaria dizer, a jornalista Sklar, Júlia Sklar, escreveu. Ponto. Tá? Não precisaria dizer gramaticalmente, mas essa informação que na gramática é classificada como acessória, essa informação a mais, que é o adjunto adverbial, ela aí é a mais importante, é a que fica ali no final de uma relação sujeito-verbo para ficar na cabeça da gente. Eu pergunto, todo mundo entendeu essa minha forma de ler? Todo mundo entendeu?
Está aí o trecho diante de vocês. Todo mundo conseguiu perceber? Então, vamos supor uma questão de prova. Explique o efeito da inversão dos termos no trecho em destaque. Vocês já saberiam por onde começar? Sim ou não, turma? Pelo criou e pelo escreveu? Você começaria por procurar o que é a informação que fica por último, que é aquela que tem mais destaque. Entendeu, Ludmila? É isso que eu estou querendo que vocês aprendam Sim, entendi. comigo, mas é um estudo de Otto Moacir Garcia. Quando ele fala de quando você escreve de modo frouxo ou de modo tenso. Quando você vai dando as informações, primeiro, essas informações são nesse tipo de construção. Você inverte para a última ser a que você quer destacar mais. Aí na tela para você. Olha, na revista do MIT. Então, nessa relação aqui, sujeito, verbo e o complemento, o que aqui inverteu o sujeito e o verbo, na minha leitura aqui, para dar destaque a essa informação. Não foi em qualquer revista. Por isso ela tem que vir explicitamente aí, apresentada por último. É a leitura que eu estou fazendo com vocês. Daqui a pouco tem uma mais interessante, até mais criativa do que essa. Mas aqui é um exercício, uma frase curta, para vocês entenderem. Agora, quem está interagindo comigo vai perceber que lá nos fragmentos que vocês estão analisando, muitas e muitas vezes, quem escreve opta por não colocar assim, sujeito, verbo e complemento. Opta por inverter essa ordem. Aí você vai ver se isso tem alguma intenção ou se a pessoa escreveu assim só porque quis mesmo. Tá? Pode ser também. Aqui eu quero que vocês percebam essa diferença. Olha. Tenório criou um aplicativo, Tenório sujeito, criou o verbo desse sujeito, um aplicativo, o complemento desse verbo. Quem cria, cria algo. Certo? Complemento verbal aqui, um objeto direto. Certo? Aqui eu tenho a jornalista escreveu, ou escreveu a jornalista. Eu tenho o verbo primeiro. Nesse segundo, eu digo que eu tenho ordem inversa ou indireta. No primeiro, eu digo que eu tenho ordem direta. No segundo, eu tenho um período tenso. No primeiro, eu tenho um período frouxo. É assim que Otto Moacir Garcia chama. Certo? Olha aí para vocês terem o esquema na cabeça, esses slides estão lá. Organizem um caderno com as informações principais, para isso ficar bem claro na cabeça de vocês. Certo? Ordem direta, sujeito, verbo e complementos. Ordem inversa, você pode ter o complemento, o verbo e o sujeito, o complemento, o sujeito e o verbo, o sujeito e o complemento. O que é importante? É que toda vez que alguém for ler o seu texto, você não fique como esse menino aqui confuso, entendeu? Então, vendo aí na tela. O que é importante? É que a pessoa, quando for ler o seu texto, ela não veja o seu texto como esse livro aqui, olha, com cadeado e o sujeito e predicado difícil de encontrar, trancado. Não, tem de estar assim, saltando aos olhos. E o que ajuda? As vírgulas. As vírgulas servem justamente para você jogar com essas ordens, para você colocar uma informação entre um termo e outro. Entenderam? É isso que eu estou querendo que vocês percebam. Tá aí mais uma vez o resumo de tudo que eu falei. Sujeito, verbo e complemento. Tá aqui, olha. Eu tô sendo, é uma aula que repete muito, que é para ficar claro, olha. Tenor é o sujeito, o verbo criou e o complemento que vem depois. Eu estou chamando de complemento tudo que vem depois do verbo, não só o objeto direto. Todas as informações sobre o sujeito vêm vindo depois. E aqui eu tenho a ordem inversa. O verbo vem antes. Tá claro, não tá, gente? Isso aí, olha, o verbo aqui escreveu, situa no tempo, olha, tá no passado. E é terceira pessoa. Foi a jornalista. Nem sou eu, leitor, enfim, é a terceira pessoa, certo? Ela escreveu, e aqui o adjunto adverbial vem aqui em destaque para ficar na mente da gente, que não foi coisa pouca. É a revista do MIT. Dúvidas?
O tempo agora é para isso. Temos aí 15 minutos, né? É até 2h45, gente? É, né? Temos 15 minutinhos. Dúvidas, perguntas? Digam pelo menos não no chat. Obrigado. Vou avançar um pouquinho, então, na aula. Aí, olha, repetindo mais uma vez, qual é a implicação para a leitura? Você vai dando destaque aos termos. O que vem por último tem destaque, certo? Implicação para a leitura está aí em evidência, né? Onde é que ela escreveu, aparece no final. Agora, essa aqui é a parte mais legal, mais criativa, que eu quero que vocês matem a charada, certo? O exercício é o seguinte, olha. Observe o terceiro parágrafo. É esse aqui. Terceiro. Certo? 1, 2, 3. Esses colchetes com reticências aqui significa que eu cortei o parágrafo, entendeu? Para ficar só o essencial. Olha, a história, né? História de Tenório aí do aplicativo. Tudo começou em 2008. Aqui eu tenho o sujeito, né? Essa parte aqui que se relaciona diretamente com o verbo. E daqui em diante eu tenho o predicado. Aqui eu tenho o verbo e esse restante aqui vai ser o predicado. E aqui eu tenho o adjunto adverbial de tempo, né? Em 2018. Tudo começou em 2018. Aí vem uma informação a mais sobre esse adjunto adverbial. Outro adjunto adverbial. Quando o alagoano estava na faculdade e recebeu a tarefa de desenvolver uma ideia inovadora. Vocês sabem que tem empresas que compram ideias de jovens, pessoas que são aí bilionárias, alguém tem uma ideia que ainda não gera lucro, um aplicativo, pensem aí essa área técnica que vocês estudam, né, que tem a ver com biologia, que tem a ver com mar, que tem a ver com rio, que tem a ver com lago, né, que tem a ver com criadouro, ambientes naturais, ambientes artificiais. Que ideia ainda está por nascer e que pode brotar na mente de vocês? E é disso que se está falando aqui, né? Num tempo nosso como esse, que tantas pessoas, ao invés de ajudar, atrapalham, né? Ao invés de buscar informação, fazem repassar informação mentirosa, fake news, desinformação, gente que eu vejo que sabe exatamente que o que está dizendo é mentira e por interesses de quinta categoria repassam informações, sabe? É uma coisa triste. Então, a gente tem de olhar para essas pessoas que fizeram alguma coisa de bom e tentar fazer alguma coisa de bom para melhorar o mundo. Afinal, a gente ainda vai ficar um tempinho nele e tem as gerações futuras, né? Então, ele recebeu esse desafio aí. Um amigo meu disse que compram por milhões, viu? Ele me dizendo que tinha um rapaz de menos de 30 anos que teve uma ideia de um aplicativo lá e uma empresa grande comprou esse aplicativo por milhões. Ele disse que conheceu esse rapaz numa viagem e tem muitos casos. Enfim, vamos lá. Então, a primeira pergunta antes do terceiro que eu quero fazer é aqui. Gente, vocês já sabem que no segundo parágrafo aqui onde eu estou, certo? Aqui eu tenho a ordem inversa, olha. Nasceu, então, o aplicativo. Quem foi que nasceu? O aplicativo aqui. O aplicativo nasceu. Então, o aplicativo que ele criou em conjunto com tal e tal, tal e tal, tal e tal, com Carlos Vanderlan e Tadeu Luiz, vamos entender isso tudo aqui como sujeito. Tudo isso aí, o aplicativo que ele criou em conjunto com os sócios Carlos Vanderlan e Tadeu Luiz, nasceu. Isso tudo aí é o sujeito, é sobre isso que eu estou falando. Eu pergunto para vocês e queria ler uma resposta ali. Esse é o momento final da nossa aula. Qual é o efeito de significado de ter sido empregado aí um estilo inverso? O verbo está no começo e não o sujeito. Qual é o efeito? Como é que vocês leem? É à toa? Está no começo? O aplicativo que ele criou em conjunto com os seus sócios Carlos Vanderlei então nasceu. Ou então, nasceu então. Qual é a diferença aí? Como é que vocês interpretam a escolha do verbo nascer para esse fragmento aí?
Não é desenvolveu, não é criou, não é inventou. Que outro verbo poderia haver, turma? Não é, sei lá, concluiu. O verbo é nasceu. Nasceu, então, o aplicativo. Como é que vocês leem isso? Eu leio da seguinte forma. Essa inversão de aparecer o verbo no começo, o verbo no início, e depois o sujeito, né? Primeiro o verbo, segundo o sujeito aí, estou estudando assim para vocês entenderem. Então, isso aí, somado ao verbo nascer, a escolha do nascer, não é? Criou-se, não é criou-se, não é? O aplicativo. Ou foi criado o aplicativo pelos sócios, né? É nasceu. Então, esse nasceu vindo primeiro e a escolha do verbo nasceu implica um louvor, implica assim, um elogio que a forma de organização da frase apresenta para a gente. Vocês concordariam com essa minha leitura? Vocês conseguem ver dessa maneira, semelhante também? Vocês conseguem perceber assim? Se a gente parar aqui a análise, só aqui, olha, só nasceu o aplicativo. Esquece esse restante, certo? Então, esse nasceu o aplicativo é um louvor a esse aplicativo. Tá? E vem no começo. Nasceu, então, depois de toda essa jornada desses heróis preocupados. Queria saber se eles estão ganhando dinheiro com esse aplicativo, se venderam, quanto é, quanto não é. Certo, gente? Mas a nossa pergunta aqui do exercício que está aqui em cima, olha, observe o terceiro parágrafo. Qual a implicação para a leitura da ordem frasal? Certo? Essa ordem frasal aqui, que foi empregado para construir, como é que a gente interpreta? Qual o sentido dela? Vamos ver, então? Aí eu quero ouvir vocês, tá? Como funciona? Quando você liga o aplicativo HandTalk, surge um avatar chamado Hugo. Por que é que aqui, ou qual é o efeito aqui de eu ter, olha, aqui essa vírgula, ela está demarcando que o começo desse trecho aqui é com adjunto adverbial de tempo, olha, no começo. Adjunto adv de tempo, adjunto adverbial de tempo, certo? Depois eu tenho o verbo. Aí eu posso pensar que esse um avatar chamado Hugo aqui é o complemento desse verbo, né? Mas, na verdade, você vai ver que é quem surge. E o que surge, surge. O sol surge, acabou. Você não pergunta surge de quê, nem surge por quê, nem de como, etc. Tá? O que surge, surge. Certo? Então, um avatar chamado Hugo aqui é o sujeito. Então, minha pergunta para vocês é: o que é que essa forma de organização textual representa? Quando você abre o aplicativo HandTalk, a noção de tempo vem primeiro. O verbo vem antes do sujeito do verbo. Um avatar chamado Hugo surge. O que essa forma representa? Quem se arrisca? Eu sei que todos vocês têm condições de responder porque vocês usam aplicativos, seja eles quais forem. O que essa forma de organização aí representa, turma? Digam para mim. Ou tentem, ou diga que não sabem, diga professor, falem qualquer coisa aí no chat. Hein, turma? Essa forma, ela representa exatamente o processo, a sequência que o aplicativo opera. Concordam? Então, se começasse por esse sujeito, um avatar Hugo surge quando você abre o aplicativo, você estaria na ordem que não é a ordem do funcionamento. Então, faz todo sentido você dizer, quando você abre, quando você liga, quando você toca lá para o aplicativo funcionar, primeiro passo, surge
Aí alguma coisa acontece, né? O processo se dá, surge alguma coisa. E, por último, para ficar na mente da gente, isso aí é um período tenso, não é um período frouxo, para ficar na mente da gente, esse avatar chamado Hugo. Certo, turma? Conseguiram compreender isso que eu estou tentando transmitir aqui, mostrar para vocês? Aí vocês vão buscar, durante o resto da vida toda de leitor, perceber por que o texto está escrito daquela forma, por que é que não é de outra. Textos bem escritos, eles têm uma razão para serem escritos daquela maneira. Todo mundo entendeu essa parte? Querem que eu explique de novo? Tá aí o quadro em branco novamente. Tudo começou, ordem direta, sujeito, verbo e os complementos. O alagoano estava, sujeito, verbo e complementos. Nasceu o aplicativo, opa, uma inversão. O aplicativo nasceu. Aqui eu já tenho ordem inversa. Aqui eu tenho ordem direta. Ele criou. Certo? Agora, a cereja do bolo, a casquinha do sorvete com aquele restinho de cobertura e o sorvete, que é o mais gostoso, pelo menos para mim, não sei para vocês, é aqui. Quando eu tenho um adjunto adverbial de tempo anteposto ao verbo, certo? Esse adjunto adverbial refere-se a esse verbo, e, como é que se diz? O sujeito posposto a tudo, o sujeito no final de tudo, para ilustrar exatamente, olhe, como funciona. Percebe o que é o texto bem escrito, turma? Certo? Perguntas, dúvidas, observações? Curiosidade, esse aí é o Hugo. Tá? Não sei se esse aplicativo funciona bem, teria que testar. E aí a equipe criadora do Hand Talk, falando pelas mãos, né? Falando através da mão, a mão fala. E a revisão da nossa aula, que está aí para vocês perguntarem alguma coisa. Ordem direta, sujeito, verbo e os complementos. Tenório criou um aplicativo, tal e tal. Certo? Está aqui o exemplo de ordem direta. Ordem inversa. Escreveu a jornalista Júlia Sklar. Então, aqui eu tenho o sujeito que pratica a ação, vem depois do verbo. Verbo primeiro, sujeito depois e os complementos por último. Ordem inversa também. Em Otto Moacir, em ordem direta e ordem inversa, vocês vão aprender com Cunha e Sintra, certo? Celso Cunha e Lindley Sintra. Está até marcadinho aqui, que eu revisei para poder dar aula. E aqui vocês vão encontrar, está marcadinho também, na página 71 e tal, período tenso e período frouxo. São nomes diferentes para a mesma coisa. Tudo bem? O alto nível da turma me permitiu dar essa aula com toda tranquilidade aqui. Eu quero perguntar se há alguma dúvida ou se podemos ir para o nosso intervalo. Na segunda parte desse nosso encontro, nós vamos ver as dúvidas de vocês, as dificuldades de vocês sobre as atividades avaliativas, e vocês vão ver lá períodos, né, com várias inversões, e com certeza vocês vão ler muito melhor agora, se vocês não tinham tido esse estudo ainda. Tá? Eu pergunto, vocês já tinham estudado isso, turma? Vamos conversar aí a respeito. Valeu.